Buenos días, pues vamos a dar comienzo a esta segunda sección de este seminario de populismo e independencia judicial en Latinoamérica y en concreto en lo relativo a las experiencias latinoamericanas en Brasil, México y Colombia. Y para ello, pues disponemos de unos ponentes extraordinarios a quienes debo comenzar agradeciendo y Argentina su presencia en este espacio para contribuir a generar pues, un espacio en torno a la reflexión de nuestros estados democráticos y de derecho. Pues contamos en esta mesa en concreto con el profesor Antonio Maués, catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas da Universidade Federal do Pará en Brasil y doctor por la Universidad de Sao Paulo, a la profesora Micaela Alterio, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III, y a don José Fernando Reyes, quien es magistrado en la Corte Constitucional de Colombia y docente en la Universidad del Externado de Colombia. Haremos la misma dinámica que en la anterior sección, dando paso a las tres presentaciones y seguidamente a un debate. Así que... Muy buenos días, muchas gracias a Alex, a todo el equipo por la invitación. Es siempre un placer estar aquí en Barcelona y La Pompeu. Yo, en realidad, iba a pedir a Alex una hora para mi presentación, porque son 3 años de gobierno Bolsonaro y, por lo tanto, hay mucho que decir sobre el tema en Brasil. Pero me voy a limitar a los 30 minutos y elegí unos aspectos más recientes de la experiencia del Poder Judicial, sobre todo del Supremo Tribunal Federal, con el gobierno Bolsonaro para discutir com vosotros. De todas maneiras, quero empezar... Não sei se... A ver, não, creio que sim. Não? Não sei se há um problema de... Eu posso utilizar isso? ¿Está prendido? Ah, não, aqui está. Eu quero empezar com um hecho reciente. Esta es una declaración de Bolsonaro de hace poco más de 2 meses, en el 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia Nacional. Este día, Bolsonaro organizó un meeting de su apoyo en la principal avenida de la ciudad de São Paulo, alrededor de 150, 180 mil personas de todo el país, y hizo un discurso para sus apoyadores que su punto culminante está resumido nessa frase que eu mantuve em português, pero um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal e a um de seus membros, o ministro Alexandre de Moraes, que vou mencionar pouco mais adelante, é responsável por uma investigação no Supremo Tribunal Federal contra atos antidemocráticos. E isso serve como um exemplo, ¿no?, do tipo de pressão, do tipo de acoso que desde seus primeiros meses no governo, Bolsonaro ha direcionado ao Poder Judicial e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Ele tuvo que dar um passo atrás, né? 2 dias depois, as reações, incluso de setores políticos e empresariais que lhe apoiam, han sido muito contrárias a esse discurso, e redactou uma carta a este mesmo ministro, não pedia desculpas diretamente, pero dizia que não se havia compreendido muito bem, que não queria ameaçar a nadie. Bueno, quem quiera que se creia, ¿no?, sobre esse pedido de desculpas. Pero efectivamente, esto es el quadro que temos em Brasil. Pero que tipo de populismo Bolsonaro representa desde nosso ponto de vista? Aqui eu utilizo um conceito do professor de la Brown University, Patrick Heller, que habla de populismo de contenção, retrenchment populism. Porque o conceito de populismo muitas vezes é um conceito muito gordo, ¿no? Então, además de falar de populismo autoritário, há, de acordo com o professor Heller, em Brasil e Índia, um tipo de populismo de contenção que é resultado de um período anterior de expansão democrática de direitos sociais e que representa uma reação das élites a esses avanços.
E por que para mim é importante trabalhar com esse conceito? Para que podamos entender que os ataques do governo Bolsonaro, o tipo de populismo autoritário que ele representa em Brasil, tem dois canais. O que vemos em Brasil em los últimos 3 anos, e creio que isto é uma experiência interessante para comparar com outros países, é o que eu chamo de uma confluência entre as estratégias de erosão democrática e a implementação de uma política neoliberal. Porque, se não estou equivocado, aqui em Europa, o que muitos analisam como governos populistas de direita, sigue uma estratégia econômica mais nacionalista, por lo menos há um discurso, muitas vezes em contra de las chamadas políticas neoliberais da União Europeia. Em Brasil não passa isso. E creio que isso é importante para compreender o apoio que Bolsonaro sigue tendo em muitas das élites empresariais de Brasil, e, además, que o ataque à democracia não se hace solamente intentando o controle das instituições de frenos e contrapesos, pero também desmantelando, promovendo o desmonte de políticas sociais, de políticas típicas do Estado Social que se construiu em Brasil desde 1988. E eu vou analisar as respostas do Supremo Tribunal Federal a esse acoso do governo Bolsonaro, utilizando umas categorias de outros docentes de Estados Unidos, Tom Ginsburg e Isis Huq, que falam como de um guião de los liderazgos autoritários de las últimas décadas. Então, o que chamamos aqui de erosão democrática é um intento de debilitar a democracia por dentro das instituições, ou seja, não é os golpes militares tão conhecidos por Latinoamérica, não é o colapso de um regime autoritário, pero um declínio lento, pero a la vez substancial, da democracia, e que passa por dentro das instituições desde um liderazgo elegido por el pueblo que está no controle do poder executivo, como é o presidente da República em Brasil. E dentre as distintas estratégias de erosão democrática analisadas por Ginsburg e Huq, eu seleciono a 3, onde temos muitíssimos exemplos. Isso seria a metade de minha exposição de 1 hora, de lo que Bolsonaro cometeu contra as instituições democráticas desde sua eleição. Pero eu selecionei aqui os intentos de eliminar os frenos institucionais, os instrumentos de frenos e contrapesos, a distorção da esfera pública, o intento de impedir que a sociedade tenha um fluxo adequado de informações para poder deliberar democraticamente e, finalmente, a politização do poder executivo, que é uma ideia que pode que suene um pouco rara, politizar o poder que é político, pero aqui, em realidade, é reduzir os limites legais que a mesma burocracia pública do executivo, da administração pública, em um Estado de direito, impõe à vontade de los líderes elegidos. Bueno, algo que eu não pueda detalhar, los ataques que Bolsonaro hizo basado nesse guião autoritário, lo utilizaré como referência para falar de las respostas do Supremo Tribunal Federal a esses ataques, com o intento de, e creio que isso também sirve para um exercício comparativo, com o intento de entender onde o Supremo Tribunal Federal ha sido mais exitoso em sua resistência ao projeto autoritário em Brasil e onde suas ações, sua jurisprudência têm menos possibilidade de êxito. Creio que aqui também há pontos que podemos comparar com outros países. Pero antes, um par de aclarações sobre o papel da justiça constitucional e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal em Brasil. O Supremo Tribunal Federal, desde 1988, é um ator protagonista. Nós nos acostumamos em Brasil a considerar que o Supremo Tribunal Federal é um ator
político, no en el sentido de que sus decisiones sean exclusivamente políticas, pero sí en el sentido, y aquí no hay ninguna exageración, que en los últimos 30 años, qualquer decisão legislativa com um mínimo grado de importância em Brasil será recorrida ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um cenário com o qual nós, incluso no campo do direito constitucional, nos habituamos, nos acostumbramos em Brasil em las últimas décadas. Pero, claro, o Supremo Tribunal Federal também está sujeito ao princípio de la inércia judicial. Então, se o Supremo Tribunal Federal cumpre esse rol protagonista em los últimos 30 anos, é porque constantemente se le acionam não só os atores políticos, a oposição, pero também os atores sociais. Brasil tem um sistema de controle de constitucionalidade muito amplo. Nós temos o que uns chamam sistema mixto de controle de constitucionalidade, e que eu prefiro, seguindo a Lúcio Pegoraro, chamar de sistema plural de controle. Então, nós temos o controle difuso do modelo norte-americano e o controle concentrado no Supremo Tribunal Federal do modelo europeu. E, además, no controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ampla legitimação processal. Por lo tanto, não são somente os actores políticos que podem recorrer de las leis para o Supremo Tribunal Federal, pero também o Colégio de Advogados, os sindicatos, outras associações civis que têm esta função processal. Assim que o ambiente processal favorece também este papel protagonista do Supremo Tribunal Federal. Pero como o Supremo Tribunal Federal utilizou estas suas competências no primeiro ano do governo Bolsonaro? Aqui utilizo, não sei se a tradução está adequada, em português é letargia, não? Que é uma expressão de umas companheiras, um equipo investigador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que analisaram no ano 2019, dentre docenas de demandas contra o governo Bolsonaro que han sido apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, menos de 10 casos han tenido alguma medida, sobretudo medidas provisionais, medidas cautelares, em contra do governo. E há aqui duas possíveis interpretações sobre esse estado de letargo, né? De um lado, o Supremo Tribunal Federal poderia seguir uma agenda de autocontenção. Então, temos um governo recém-eleito, temos que aguardar e respeitar a vontade da maioria para saber, antes de exercer um escrutínio mais estricto, que tipo de medidas esse governo tomará. Pero, desde meu ponto de vista, a explicação mais adequada é o que estou chamando aqui de acomodação. Havia uma expectativa, uma esperança entre parte das élites políticas brasileiras de que o governo Bolsonaro se volviera um governo conservador normal. Ou seja, que abandonara seu discurso autoritário, a mobilização de grupos de extrema-direita e passara a governar com as instituições da Constituição de 88, um governo muito claramente à direita, o governo mais à direita que hayamos tenido desde este sistema, pero que se colocara dentro da institucionalidade democrática. E isso generou o que eu prefiro chamar de uma acomodação do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos aguardar para ver o que passa. Em realidade, isso era uma tremenda ilusão. Uma ilusão que alguns mantêm. Creio que hoje no Supremo Tribunal Federal, quase nenhum. Houve incluso alguma autocrítica aqui de membros do Supremo Tribunal Federal no último ano. Uno nota em alguns deles votos particulares. Pero esse era o quadro de 2019, por lo tanto, se eu estivesse aqui há par de anos, fines de 2019, minha ponência
expressaria muito mais preocupação que la sigo teniendo. Claro, o governo todavia está ali, tem mais um ano, pero já o quadro é um pouco distinto de 2 anos antes. E que é que ha cambiado? Lo que cambiou ha sido la pandemia. E aqui há uma diferença interessante, creio que interessante, com a exposição de Jorge, porque Jorge apontou muito corretamente como em muitos países a pandemia ha servido para reforçar o poder, as competências do poder executivo. E sim que Bolsonaro também lo intentou em los primeiros meses de la pandemia. Pero lo que passou é que Bolsonaro adotou uma política negacionista, que creio muitos de vocês sabem, também por a influência de Donald Trump, que era seu grande exemplo, né, político e intelectual, mira, sobre o governo de Brasil. E Bolsonaro apostou por lo que se conhece como uma estratégia de imunidade coletiva. Ele apostou que seria melhor que se difundiera o vírus na sociedade brasileira, aunque com o coste de mais muertes de lo que habría se hubiera medidas de contenção, para que isso passasse por uns meses e luego a economia pudiera relançar. Então, nós vivimos em Brasília, no primeiro semestre de 2020, uma situação muito crítica, em que, por todos os meios que disponia, Bolsonaro tentava impedir a adopção de medidas de contenção do vírus, como o confinamento, o cierre do comércio, das escolas, e isso não somente utilizando meios legais, pero também muito por seus discursos semanais em las redes sociais para tentar mobilizar a sociedade contra as medidas de contenção. Pero que é que passou? Brasil ha sido muito duramente afetado por la pandemia. E a mesma sociedade começou a ir contra a política negacionista de Bolsonaro. E começou a bajar muito rapidamente seus níveis de aprovação. E qual ha sido a resposta de Bolsonaro a esta barra de sua popularidade que recusava, né, ia contra a política negacionista? Acelerar o uso de instrumentos autoritários. Então, desde meu ponto de vista, os instrumentos que Bolsonaro estava preparando para utilizá-los em 2021, 2022, no momento em que ia ser um ataque mais frontal, direto às instituições democráticas, ele teve que antecipar, para, sobretudo, manter uma base de apoio social que se mantém ao redor de 20% da população brasileira, de los eleitores, siguen fieles a Bolsonaro, e buscou cada vez mais mobilizar a esses apoiadores para seguir com seu projeto autoritário. Havia risco de que ele fuera impedido, de que se abriera um processo de impeachment contra ele, em razão de sua política negacionista. Alguns pedidos de impeachment já se apresentaram ao final do primeiro semestre de 2020. Então, buscou manter sua base mínima de apoio. E, para isso, tinha que atacar as instituições e, sobretudo, atacar ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse discurso do 7 de setembro, que eu mostrei aqui, é só uma muestra de lo que viene sendo com mais frequência desde a crise da pandemia. Pero, a la vez, este intento mais claramente autoritário de Bolsonaro, como resposta a sua queda de popularidade por la pandemia, levou a reações do Supremo Tribunal Federal. Os membros do Supremo Tribunal Federal, e claro, o ambiente jurídico e político em seu entorno, perceberam que esse projeto necessitava ser contenido, porque de outra maneira já não haveria nem mesmo possibilidade de umas eleições livres em 2022. E aqui eu passo, então, levo bem de tempo?
Vale. Há uma pequena seleção, são docenas de decisões em los últimos 18 meses do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma pequena seleção que creio que exemplifica este cambio de atitude que vejo como muito positivo em razão do contexto que acabo de os apresentar. Então, o primeiro exemplo em la contenção de las tentativas, de los intentos de eliminação de frenos institucionais de parte da presidência da República, isso que já mencionou muito bem, Jorge, o Supremo Tribunal Federal ha reforçado as competências sanitárias de estados e municípios. Que intentou Bolsonaro aqui? Intentou que solamente por norma federal, por medidas provisórias, que é um instrumento similar a los decretos-leis da Constituição espanhola, pero que o término viene da Constituição italiana. Então, Bolsonaro intentou, por medidas provisórias, que só o governo federal pudesse disponer sobre medidas sanitárias de combate à pandemia. E isso significaria, lisa e llanamente, proibir confinamento, proibir o cierre completo del comércio, obrigar a la apertura de las escuelas. E os governadores de estados e também alcaldes de las principais cidades brasileiras estavam maioritariamente e maiormente convencidos de que era necessária a adoção dessas políticas. E o conflito lo decidiu o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reforçou o que chamamos competências concorrentes, comunes, competências legislativas, competências de execução, que a Constituição de 88 otorga a estados e municípios. Ojo, em Brasil, nosso federalismo é tridimensional. Os municípios também se consideram entes de la federação, têm competências concorrentes, incluso legislativas, com a União Federal e os estados, que eles podiam seguir exercendo essas competências em la prática, que iba a caber a estados e municípios decidir sobre as medidas mais eficazes de combate à pandemia. E isso, claro, ha salvado vidas em Brasil, que é o segundo país com o mais grande número absoluto de mortes. Só estamos por detrás dos Estados Unidos, são mais de 600.000 mortes registradas por COVID em Brasil. Seguramente o número é aún mais grande. Pero não solamente o impacto que isso ha tenido sobre o combate à pandemia no Brasil, pero lo que significa em la lógica de los frenos e contrapesos del sistema constitucional brasileño. Porque, como sabemos, o federalismo também é um instrumento de limitação do poder. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, em um momento de crise, em um momento que era muito favorável à concentração de competências no Executivo Federal, reforça as competências constitucionais de estados e municípios, também está reforçando os instrumentos de frenos e contrapesos que o federalismo significa. Pero também en el controle del legislativo sobre el ejecutivo. E aqui outra decisão do Supremo Tribunal Federal, essa de absoluta transcendência, absoluta importância. Ha sido a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, Comissão Parlamentar de Investigação, para investigar a crise da pandemia. Como sabemos, comissões parlamentares são instrumentos da minoria política e se tinha no Congresso, no Senado Federal, o número mínimo de assinaturas de firmas para instalar essa comissão, pero o governo Bolsonaro, com seus líderes no Congresso, não permitia a instalação. E a oposição se foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Senado estava obrigado a instalar, a pôr em funcionamento esta comissão. Que isso é um trabalho muito bueno, pese a alguns excessos que sempre há em Brasil, nas comissões parlamentares de investigação, pero que trabalhou por 5 meses e resultou um informe que é tremendo, muito malo para o governo federal, que hoje está na Fiscalia, pero a Fiscalia General da República ha sido capturada
por el gobierno Bolsonaro desde su primer año de gobierno, pero ha servido incluso este informe, este relatório, esta ponência final da CPI para demandas junto ao Tribunal Penal Internacional. Sí, o presidente da República em Brasil está demandado por entidades brasileiras no Tribunal Penal Internacional por los crímenes cometidos durante a pandemia. Respeito ao debate público, respeito a lo que sabemos, instrumento muito utilizado por los líderes autoritários em nossos tempos, de distorsionar, não, a esfera pública por a difusão de fake news e de todo tipo de constrangimento sobre a oposição. Nós temos em Brasil uma lei que se chama a Lei General de Proteção de Dados, que promueve a proteção da privacidade em internet, em las redes sociais, pero também otorga ao governo, ao poder público, os meios para reprimir a veiculação intencional de desinformação por internet. E Bolsonaro editou uma medida provisional que cambiava alguns artículos dessa lei de uma maneira a dificultar seu uso contra suas milícias digitais, contra seus exércitos digitais que estão muito bem organizados e que contam indiretamente com financiação da mesma presidência da República, como se está demonstrando, para utilizar as redes sociais não somente para difundir as famosas fake news, pero também para atacar a seus opositores e ao mesmo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal rechaçou esta medida provisional, depois o mesmo Congresso la devolvió ao Executivo, porque havia uma flagrante inconstitucionalidade, a devolução de uma medida provisória sem deliberação por el Congresso Nacional ao Executivo é um hecho muito raro em los últimos 30 anos, pero passou nisso. Pero antes da decisão do Congresso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu para manter a possibilidade que o Poder Judicial, que o sistema judicial, pueda reprimir a estas veiculações de desinformação. E no debate público, esse é mais polêmico, porque são investigações presididas por membro do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo juiz magistrado Alexandre de Moraes, que por isso Bolsonaro mencionava diretamente em seu discurso. Pero aqui são investigações que, devo dizer, heterodoxas. O presidente do Supremo Tribunal Federal utilizou uma disposição de regulamento do Supremo Tribunal Federal para, tendo em conta que a Fiscalia General da República, que o Fiscal General da República, não ia abrir investigações contra os atos democráticos do governo, contra a difusão de fake news incentivada por el governo, o mesmo Supremo Tribunal Federal abriu esta investigação que está presidida por de seus membros. Pese a que podamos discutir, sem lugar a dúvida, muito isso desde o ponto de vista penal, processal penal, essas investigações estão abertas e han tenido muito buenos resultados. Não somente em la repressão penal, houve muitas ordens de prisão basadas nessas investigações, ordenadas por el ministro Alexandre de Moraes, ordens de prisão incluso de alguns aliados muito conhecidos de Bolsonaro, pero ordens de detenção muito bem fundamentadas, em aqui não vejo nenhum tipo de exercício arbitrário do poder por el Supremo Tribunal Federal, pero sobretudo dentro destas investigações, porque muitas das decisões do magistrado presidente são puestas a la confirmação por el colegiado do Supremo Tribunal Federal. E aqui o Supremo Tribunal Federal empieza a construir uma jurisprudência que me parece muito útil para esse tipo de ataque à democracia que estamos vivendo. Ou seja, uma jurisprudência que necessita separar, necessita distinguir entre o que é a liberdade de expressão, de opinião, e o que é a difusão intencional de desinformação, de fake news. Sobretudo quando essa difusão está financeiramente organizada
politicamente organizada. E não é solamente uma pessoa que está ali com pouca informação difundindo coisas que ele não sabe se é verdade ou não. E o outro é o tema do discurso de ódio. O Brasil não tinha uma jurisprudência muito clara sobre o que é que se considera discurso de ódio, e com base no intento de seguir e reprimir muito de lo que os movimentos de extrema-direita, bolsonaristas, que atuam hoje em Brasil pelas redes sociais, estão produzindo, o Supremo Tribunal Federal viene construindo essa jurisprudência que me parece vai a contribuir também em um tema muito sensível para aumentar a capacidade de resistência do sistema democrático brasileiro a las incursões autoritárias. Seguramente Bolsonaro não será o último. Hasta aqui, eu diria, tenho 5 minutos? Vale. Hasta aqui, eu diria que temos um cenário mais positivo, pero isso não é toda a história. Porque também o que estou chamando aqui de politização do poder executivo, o governo Bolsonaro ha avançado muito contra a Constituição de 88. Aqui, o que se põe em questão é a mesma ideia do Estado de Direito. Então, em alguns campos das políticas públicas, muito importante para os direitos humanos, não somente as políticas generais de direitos humanos, pero cito aqui a política medioambiental, a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Quilombolas são as comunidades que descendem de escravos que se libertaram do domínio. Temas de participação cidadana em la administração pública. Essas políticas em Brasil todas têm base constitucional. Sabeis que a Constituição do Brasil é muito detalhada em lo que respeita a Declaração de los Direitos Fundamentais e a ordem social. E essas políticas, además de sua base constitucional, tiveram um desenvolvimento legislativo muito forte desde os 90, se implementaram muito claramente desde os governos de centro-direita do PSDB e se ampliaram por os governos de centro-esquerda do PT e hoje estão desmontadas. Vosotros, seguramente aqui na Europa, sabeis muito da ausência de política de proteção do meio ambiente em Brasil, esse é um tema global, pero não é o único exemplo de uma política pública constitucional, com desenvolvimento legislativo, com implementação em la administração pública federal, que hoje já não existe mais. E também aqui houve muitos recursos por distintas vias ao Supremo Tribunal Federal, pero aqui sua atuação é muito mais limitada. Seja por omissões, algumas vezes são temas muito complexos, são temas estruturais, que os membros do Supremo Tribunal Federal se resistem a tomar decisões que têm um risco muito grande de que não se cumpram, e aqui há uma ideia de autodefensa, não, de sua autoridade, pero também porque, incluso quando o Supremo Tribunal Federal emite falhos que buscam obrigar ao Executivo Federal a cumprir com seus deveres constitucionais ou legais, no campo, por exemplo, da demarcação de terras indígenas, essas decisões têm um impacto muito limitado. O Supremo Tribunal Federal não logra imponer o cumprimento, a execução dessas decisões, incluso porque, na maioria dos casos, são decisões cautelares e aqui sempre há margem do Executivo para impedir sua consecução. Pero esto, aunque eu reconozca, também resulta de uns limites da justiça constitucional. Em geral, aqui é o tema da omissão constitucional, que sempre ha sido um problema muito mais difícil de trabalhar no campo da justiça constitucional. Isto não é algo secundário no tema dos ataques à democracia, porque que passa com o desmonte das políticas públicas é muito grave retrocesso social em Brasil.
aunque a política sanitária ha funcionado em lo que respeita à vacunação, hoje temos uma população muito vacunada e muito por esforço de los gobiernos estaduales, ¿no?, que pressionaram o Ministério da Saúde para que financiara estas vacunas, os indicadores sociais de Brasil estão todos em queda, ¿no? E que isso significa para a democracia? Com isso já encerro. É que em países muito desiguais, como sigue sendo Brasil, não podemos apartar os ataques à institucionalidade democrática, compreendida como separação de poderes, como independência judicial, que é nosso tema, de los ataques ao Estado social, a los direitos sociais. Porque quando não tem esse retrocesso social, há deterioro da própria oposição democrática. Porque são os movimentos sociais de base popular que nesses países muitas vezes podem sostener uma política mais democrática no país. E, por lo tanto, aqui, os limites da atuação do STF, nesse desmonte de políticas públicas tão relevantes para os direitos humanos, para o direito ao meio ambiente, para os direitos sociais, é algo que permite a Bolsonaro manter sua base organizada. Por exemplo, setores empresariais que se vinculam ao agronegócio, agribusiness. Os estados onde Bolsonaro tem seus mais altos, que tampouco são muito altos, níveis de aprovação, muitas vezes estão os estados que têm uma economia basada nesse tipo de extração econômica. E aqui, não cumprir a lei, ou seja, não é somente por omissões, por ações ilegais, mantém uma parte de sua base política, incluso nos setores empresariais. E, por lo tanto, isso reforça suas possibilidades de reeleição no próximo ano, é candidato a reeleição, e, por lo tanto, não sabemos hasta quando poderá ir. Uma pequena nota, Bolsonaro nombrou a membro do Supremo Tribunal Federal. Há umas semanas disse, mira, este chico que está ali é 10% de mim. Eu tenho 10%, são 11%. Se equivocou um pouco na matemática, mas não é isso. Eu tenho o 10% do Supremo Tribunal Federal. Se me aprovais o segundo, que vai ser sabatinado, a audiência no Senado na próxima semana, eu terei o 20%. E se reelige, terá como menos mais 2 nombramentos, e isso é algo que, claro, preocupa a todos os demócratas em Brasil. Pero já está, perdona se passei um pouco do tempo e espero que podamos debater um pouco mais. Muitas graças.